Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast e mais um episódio que vai ser sensacional. Por quê? É um tema muito bom. O convidado de hoje é mega especial. Além de amigo, professor, empresário, vai despejar conhecimento aqui para nós. Paulo, Zulu, vamos qual fica mais à vontade. Eu vou deixar você se apresentar. Muito obrigado, primeiramente, pelo teu sim, por compartilhar o teu conhecimento e disponibilizar seu tempo, né? Para compartilhar aí de maneira genuína todo o seu conhecimento nessa cachola. Rapaz, Céu, agradeço muito pelo convite, Vitor. É sempre uma honra, né? Enfim, como o convidado anterior estava falando sobre o legal ter te visto no começo e ver o que você está construindo hoje. Você está deixando um legado muito importante, de modo que eu fico profundamente emocionado quando eu recebo tanto elogio de um cara que tem a tua envergadura. Você sabe disso, né? Então, eu brinco com o Vitor de dizer que ele é o meu Flávio Augusto, e isso não é brincadeira, tá? Bom, vamos lá. Nesse momento, eu estou aqui como o Paulo, o CEO da BuildMind, o diretor executivo, prefiro dessa forma, né? Diretor executivo da BuildMind. E também sou o professor Zulu, professor aqui, inclusive, na cidade de Tanabi, cidade que eu tenho sede hoje. Sou professor no Colégio 7 de Tanabi, professor de Química, né? E é aí que nasce a BuildMind. Eu tenho um mestrado em Química Analítica, eu sou bacharel em Química, tenho um mestrado em Química Analítica e Sistema da Qualidade. Então, desde a época do mestrado, eu sempre tive esse olho para qualidade, gestão, processo e ferramentas que dinamizam o processo. Porque dessa forma você consegue melhorar o controle de qualidade. Então, e aí isso lá atrás, há muito tempo, falando há muito tempo, 2007, 2008, foi quando eu comecei ali a faculdade. Meu mestrado eu terminei quando meu filho nasceu. Eu entrei no mestrado quando meu filho nasceu, recebi a notícia do mestrado, nós estávamos no hospital, não esqueço, eu estava no Hospital Ielar, meu filho havia acabado de nascer, meu orientador me mandou uma mensagem e falou: você passou e passou bem colocado, você foi o quarto colocado. E desde então minha vida vem mudando bastante, né? Enfim, e aí a gente chegou onde estamos hoje, que é aqui no teu podcast, para falar um pouquinho dessa empresa fantástica, né? Meus sócios falam que é uma empresa, eu prefiro pensar que é uma startup, porque o tanto de inovação que a gente propõe com o nosso modelo de negócio, com o que a gente está fazendo, inclusive em alguns momentos até remando meio que num sentido meio oposto ao que muitos vêm fazendo, né? Mas isso aí a gente vai falando um pouquinho ao longo do nosso bate-papo. Já vamos falar da empresa, mas agora uma curiosidade que eu tenho. Quando você era jovenzinho, você já seria professor de Química? Conta pra mim como surgiu, para o pessoal entender. O Paulo aqui hoje empresário, né? Diretor executivo da BuildMind. Mas como surgiu? Que é um fato curioso, porque até eu estava agora comentando aqui, antes da gente começar, que eu tinha numa imersão do professor Gilberto, gostei muito da metodologia, e ele comentou, falou, cara, quando é professor, ninguém bota fé, ninguém fala, você tá louco, vai fazer outra coisa. Como que surgiu essa vontade de ser professor e qual foram as grandes barreiras que você ouviu lá no começo? Cara, interessante. Eu vou te frustrar já logo de começo. Em nenhum momento eu nunca havia pensado em ser professor. Eu quase fui padre. Olha isso, que interessante. Eu tinha essa coisa de que eu queria ser padre, eu era muito religioso, né, católico, minha família é de cepa católica, e eu fui coroinha, participei de vários grupos de jovem e tal. Não sou católico hoje, porque eu acho ofensivo, isso é particular e muito pessoal, eu acho ofensivo você falar que você é um católico não praticante, ou um evangélico não praticante. Ou você pratica ou você não pratica. E eu, atualmente, não sou praticante. Então, isso posto, como que eu me tornei professor? Primeiro que alguém lá em cima escreveu um caminho que eu tinha que trilhar e eu não sabia desse caminho. Eu só fui trilhando. Minha mãe, ela criou 3 filhos praticamente sozinha. E como vocês percebem aí, né? Eu sou um cara de cor, preto, no Brasil, você sabe, enfim. Não só no Brasil, mas de certa forma no mundo. E minha mãe, mulher preta, mãe de 3 crianças pretas e pobre. Minha mãe estudou a 4ª série só. E o que minha mãe ouvia muito era que minha filha se tornaria uma profissional de serviços físicos a homens. Meu irmão, provavelmente um traficante ou bandido. E eu, provavelmente um traficante ou bandido. Então, assim, ter feito faculdade, cara, foi uma forma de contrariar a estatística. Já começou por aí. Porque a minha mãe, eu via ela todo dia, ela levantava às 4 da manhã. Minha mãe é faxineira até hoje, ela ainda faz algumas coisas para a mesma família. Minha mãe levantava às 4 da manhã,
ia a pé, ela recebia vale transporte, mas ela ia a pé para economizar esse dinheiro. Em alguns momentos, eu lembro, né, falo muito isso para meus filhos, enfim, às vezes conto para meus alunos essa história. Eu via minha mãe comendo arroz, né? Eu via minha mãe comendo arroz e a gente comendo arroz, feijão e um ovinho lá, por exemplo. E aí eu, às vezes, falava para ela, algumas vezes eu me lembro de eu perguntar para ela, ou meu irmão perguntar para ela, ô mãe, você não quer comer feijão? Você não quer comer ovo? E ela falava, não, eu tô sem fome. Hoje eu sou pai. Hoje eu sou pai, eu entendo. Então, cara, como é que surgiu o professor? O professor surgiu para contrariar a estatística. E aí eu comecei a fazer uma faculdade de um curso que eu não queria, porque eu não queria, nunca na minha cabeça me passou a fazer química. O que me passava pela cabeça, caso eu pudesse, era fazer engenharia mecânica na Unicamp. Esse era meu sonho. Só que eu morava em São José do Rio Preto, não tinha dinheiro malemar para fazer cursinho, quiçá morar na Unicamp, passar no vestibular da Unicamp e morar lá, fazendo engenharia mecânica. E aí eu tive que escolher algum curso que tinha que ser numa faculdade pública. Daí a minha gratidão muito elevada, enalteço. Sou um defensor assíduo das universidades públicas brasileiras, né? Inclusive a gente tem a USP aí, que todo mundo catia, fala mal, e no entanto ela figura aí entre as top 100 do mundo. Da América Latina, ela é a maior, né? Enfim. E aí, cara, aconteceu que eu precisava fazer um curso, tinha na Unesp de São José do Rio Preto, tinha curso de letras, matemática, biologia, né? Que é ciências biológicas, ciência da computação, engenharia de alimentos e química ambiental. Eu sempre gostei da área ambiental. Pensei em fazer biologia, porque eu gostava da área de botânica, área ambiental, e de repente, cara, eu descubro que ia ter que fazer um negócio chamado insetário. É um negócio que você tem que matar um monte de bichinho, pôr numa placa e catalogar os bichinhos. Cara, se tem uma coisa que eu valorizo muito, é a tal da vida. Eu valorizo muito a vida. Cara, eu não me vejo matando, não me vejo fazendo isso. E aí eu falei, putz, o que eu vou fazer? Aí um colega do cursinho falou, você já pensou em fazer química ambiental? Eu falei, cara, não, mas eu acho que vai ter que fazer. E fiz. Primeiro, tô me delongando, mas foi cirúrgica a tua pergunta. Primeiro ano de faculdade, eu conheci uma pessoa, que hoje ela é minha social media, a gente tá junto há 17 anos, né? Graças ao curso de química. Graças ao curso de química. Temos 2 filhos maravilhosos. E a gente sempre contaria na estatística, né? Porque, se você vai, né, namorar alguém que não seja da tua faculdade, não seja do teu curso ou que saia da sua sala. Pois é, ela era da minha sala. Estamos juntos há 17 anos. E naquele primeiro ano de faculdade, cara, eu tinha acabado meu dinheiro, porque eu tinha dinheiro para fazer um ano de cursinho, eu precisei fazer 3. Então, né, você que mexe com gestão de finanças, você sabe o que isso significa. Segundo semestre, cortaram a luz da casa da minha mãe. E aí a gente sem luz em casa, muita necessidade e tal. Eu já tinha passado na faculdade. Eu ia ter que trancar a faculdade e voltar a trabalhar. Lembrando que eu trabalhei em Lava Jato durante muito tempo. E aí eu tinha entrado em contato com meu ex-patrão, ele me aceitava recontratar. E aí eu falei, bom, vou lá na sessão de graduação para trancar o curso. Eu ia trancar o meu curso na Unesp, onde eu investi 3 anos da minha vida para ser aprovado. Cheguei lá, cara, na sessão de graduação, a Mônica, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso por ela, uma mentora, e eu espero que se alguém estiver assistindo isso aqui, faça um corte e envia isso pra Mônica. Eu vou citar aqui 3 nomes de pessoas, além de muitas outras que estiveram por trás. A Mônica, a professora Vera Tieira e minha mãe. Tiveram outros, poderia citar. Sim. Poderia citar aqui. A lista enfim, é vasta. A lista a professora Lídia Plicas foi outra. Meu orientador foi praticamente um pai. Me levou para o Uruguai. Eu fiz que eu não tinha dinheiro para ir. Peguei o fundo de pesquisa para ir. Chegando no aeroporto, tive problema com o meu RG. Ou seja, perdi o voo por falha minha e ele bancou todo o resto da minha viagem. Uma viagem que não foi barata. Fui fazer a apresentação do meu trabalho de mestrado lá no Uruguai, na Universidade de Lari. Mas eu vou citar aqui a Mônica, porque a Mônica foi uma pessoa que chegou para mim, eu fui na sessão de graduação e falei assim, Mônica, é o seguinte, eu vim aqui para trancar o meu curso. E ela falou, por que você vai fazer isso? Eu falei, eu vou precisar voltar a trabalhar e hoje aqui na universidade eu não tenho bolsa, meu primeiro ano, eu preciso trancar. Ela falou, então, temos um problema. Eu não vou fazer nenhum documento agora, você vai pensar nisso. Porque ela falou que no primeiro ano não se tranca.
no primeiro ano, desiste. Primeiro ano, desiste. Em nenhum momento minha mãe desistiu. Em nenhum momento as pessoas que eu tenho como exemplo desistiram. Foi forte a palavra. Eu ia ter que desistir. Me arrepia, cara. Eu ia ter que desistir. E eu realmente segui o conselho. Daí a importância de você seguir bons conselhos. Segui o conselho dela. Não dei entrada nos papéis naquele momento. A importância de você não tomar decisões de última hora. Ela me falou, vai refletir. A hora que você vier aqui de novo, eu faço. Mas agora eu não vou fazer. Você vai pensar. Beleza, tem um cantinho lá na universidade, que é um cantinho no Bloco C. Para quem estudou na Unesp, você vai saber na Unesp de São José do Rio Preto, você vai saber lá no cantinho do Bloco C, lá no fundo. A galera entendeu lá no fundo. Eu fui lá no fundo, porque eu sabia que lá eu ia estar sozinho comigo mesmo. Cara, sentei e me veio uma crise de choro. Eu falei, pô, não é possível. Por que comigo tem que ser tão difícil assim? Toda vez cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, bate, bate, apanha, apanha, cai, levanta. Dessa vez, o golpe foi pesado. Eu não vou levantar. Uma professora, professora Vera Tieira, foi fumar o cigarrinho dela num intervalo de aula, naquele cantinho. E ela me viu lá, chorando em bicas. Ela sentou do meu lado e falou, o jeitinho muito carinhoso dela. Ô menino, não falou assim, ô menino, na época eu era um menino de 24 anos, porque eu comecei a faculdade tarde, né? Enfim. Ô menino, o que foi? Eu falei pra ela. Ela falou assim pra mim. E agora, respondendo a tua pergunta. Eu falei pra ela a história e ela pegou e falou assim, escuta, você dá aula particular? Eu falei, professora, nunca fiz isso, mas se ajudar a ligar a luz lá de casa, eu vou fazer. Ela falou, então tá, vou te arrumar um aluno. E ela me arrumou um aluno, não tenho mais o contato dele, foi meu primeiro aluno. Se alguém conhecer o doutor Gabriel Aires, hoje médico, foi o meu primeiro aluno há 17 anos. E desde então, cara, eu descobri um negócio. E aí virou um negócio. Eu até brinco, quando às vezes eu e a Pam, que é a minha esposa, a Pamela, a gente tá em momentos de descontração, eu falo, e pensar que naquela época eu esbanjava dinheiro. Daí, outra lição. Dinheiro é rancoroso. Não esbanjo. Porque a hora que ele vai, meu amigo... Aprende a cuidar dele. Aprende a cuidar dele. Cara, eu fiquei muito snob. Porque é aquela coisa o Joel fala muito isso, né? Da limitação, né? Você não teve, e aí de repente você tem a oportunidade de ter tudo isso. Né? Eu trabalhava num Lava Jato, na época o salário mínimo era próximo de 500, não lembro exatamente, mas eu ganhava quase 2 salários mínimos. Pensando pra época, eu nunca imaginei uma realidade daquela. E de repente eu cheguei no momento que eu tava tirando um salário mínimo por semana, dando aula particular. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu não tava preparado. Eu não estava. E aí eu acabei... enfim, mas daí, respondendo a tua pergunta, quando eu decidi, cara, eu nunca decidi. Eu acho que a carreira e a profissão, ela olhou pra mim e falou, ela te escolheu. Você vai dar certo. Eu fui escolhido. E ainda, o mais interessante, a disciplina de química, hoje, ela me permite olhar para o universo com uma sensibilidade que, se eu não tivesse feito, talvez eu jamais teria. Talvez eu jamais teria. É aquela coisa de você fazer uma observação, olhar algo, se inclinar e abaixar a cabeça e falar... Falas do próprio Clóvis, o Clóvis de Barros, não, o Mário Sérgio Cortella, ele fala isso, eu acho estupenda a fala dele. Ele diz, você é o vice-troço do subtreco. É o momento em que você se sente o vice-troço do subtreco. Você fala, cara, eu sou muito pequeno. Eu sou muito pequeno frente à magnitude das coisas que estão ao meu redor. Então foi aí que nasceu o professor Paulo, que num futuro não distante virou professor Zulu que sou até hoje. Os meus alunos me conhecem como Prof. Zulu, inclusive no Instagram, Prof_Zulu. Deixa um abraço para todos os alunos. Abraço pra molecada, e tô aqui. E esse ano eu recebi, cara, um convite fantástico, ser paraninfo, porque era uma outra coisa que numa outra conversa eu te conto, era algo que eu era muito refratário.
Eu nunca tive essa postura de ficar alisando, agradando. Eu sempre valorizei... não estou dizendo discurso meritocrático, pelo amor de Deus. Eu só estou falando que eu sempre valorizei o mérito do esforço, Sim. aquele que se esforça. E então os meus alunos, eles olham para mim como sendo, né, enfim, ó, esse é o cara que não tá aqui para brincar. Esse é o cara que não tá aqui para brincar. E o que eu mais gosto não é desse reconhecimento durante o momento, mas após. O que eu tenho de ex-alunos que hoje são amigos e vêm e agradece e fala: pô, valeu você ter apertado aqui, valeu você ter explorado ali, valeu você ter me mostrado Gerou isso. valor. Gerou. Exatamente. Então aí surge o Zulu. Bom, a disciplina de Química simplesmente me abraçou, a professora Vera Tieira me mostrou um universo, transformei isso num modelo de negócio, virei professor de aula particular. Até praticamente 3 anos atrás, aí eu era professor de aula particular. Hoje eu trabalho com um pouco mais... Eu agreguei um pouco mais de valor, né? Hoje eu entrego um pouco mais de coisas. Hoje eu sou, além de tudo, eu sou personal brain fitness. Alguns amigos, né, professores falam, frescuras de usar um nome. Um personal brain fitness faz coisas um pouquinho diferentes. Como, por exemplo, eu monto rotina de estudo, eu faço avaliação de desempenho. Então Explica eu ao pessoal que nunca ouviu o termo, o que é. Personal brain fitness. Tal como você tem o teu personal na academia, eu sou o cara que malha o teu cérebro. Simples assim. Então, eu não trabalho só com a química. A química é a minha porta de entrada, mas eu mostro pro aluno a importância dele ter um método, a importância dele ter disciplina, estudar. E aí, enfim, esse é o professor Zulu. Que dentro disso, para buscar métodos, a gente começa a ter menos tempo. Eu comecei a buscar ferramentas tecnológicas que me permitissem ter mais qualidade naquilo que eu oferecia. Foi aonde eu conheci as ferramentas de inteligência artificial. Mas aí, quando você começa a conhecer ferramentas de inteligência artificial, cara, aí você começa a buscar ferramentas digitais de modo geral. Sim. Porque é um mundo fascinante. Muito fascinante. Mas ainda não fale das ferramentas. Segura pro pessoal ficar ali e deixa lá pro final. É o ouro do final. É o ouro, segura. Cara, mas aí eu tenho um outro grande amigo que eu fiz no cursinho, Luiz Carlos Alves Júnior, que você teve a oportunidade de conhecer, o Júnior, Luiz. Cara, aquele cara... pessoal, o Luiz, ele é o nerd da cadeira, da build, né? Os meninos brincam que eu sou o rostinho bonito. Então imagina como é que os meninos são judiados. E eu sou o rostinho bonito, meu Deus. E aí eu tenho, hoje, né, enfim, uma vez eu encontrei o Júnior, que é o Luiz, e eu comentei algumas dores. Ele falou, cara, não sei por que você tá sofrendo com isso. Eu falei, por quê? Sabe o chat? Eu falei, chat, por quê? Ele falou, faz isso, assim. Cheguei em casa, refratário à ideia, né? Enfim, gastei horas fazendo umas atividades que eu precisava. Eu falei, deixa eu testar isso. Fui lá, elaborei um prompt. De repente a gente fala de prompts mais pra frente aí, de repente a gente fala disso. Elaborei o promptzinho, seguindo as dicas que ele deu lá. Impressionante. Inclusive, a Pan, quando eu fiz isso, né, eu falei em êxtase de Santa Teresa pra ela. Eu falei, meu Deus, como assim? Não é possível. Cara, eu fiquei uma tarde inteira de domingo fazendo tudo isso à mão. Eu escrevi um prompt, dei um enter. Questão de minutos. Cara, a coisa que eu fiz foi tão rudimentar que ele não precisou de 1 minuto pra me entregar. Ele entregou. Pronto. Falei, jura? Sério que era isso? Sério que era isso? E aí, nesse momento, eu entendi, cara. Uma chavinha virou. Porque hoje, agora eu tô falando com o professor. Eu sou professor, pra você que tá assistindo é professor, empresário, pra você empresário principalmente. Principalmente, pra todos que estão assistindo. Uma coisa que vocês precisam entender. Nós precisamos entender. A gente tem visto ser dito muito sobre inteligências artificiais, ferramentas de mecanização, de automação. E o que eu percebo, até teve um dado recente, foi publicado pela OpenAI, ela fez uma pesquisa, inclusive o Brasil é o 3º maior consumidor de IA hoje no mundo, a gente só perde dos Estados Unidos para a Índia. E aí a importância, de repente, de você entender o que é a Build Mind. Cara, o Brasil é o 3º país que mais consome esse tipo de ferramenta. Será que o pessoal sabe usar essa ferramenta? E aí vem um outro dado interessante.
da quantidade de pessoas que hoje usam IA no Brasil, você tem 33% de pessoas de 17 a 24 anos, e dos 25 aos 33, talvez eu tenha um lapso aí na idade, 24%. Eu sei que a soma total dá 54%, ou seja, 54% das pessoas que usam IA no Brasil hoje não tem 40 anos. Não tem 40 anos. É os 33 anos. E o que isso nos mostra? Brasil, terceiro país que usa mais, em que eu tenho 50% de uma população produtiva numa faixa de 18 a 34 anos. Será que esse povo sabe usar? Porque um exemplo interessante, o professor Miguel Nicoleles, o Sérgio Sacani, do Space Today, ele fala que você tem uma ferramenta poderosíssima nas mãos, brincadeira do Sérgio Sacani, sou corintiano, mas ele usa ele faz a seguinte referência, para perguntar para o chat se o Palmeiras tem mundial. Quando você faz um uso desse inapropriado, a quantidade de recursos, em termos de eletricidade, água e outros recursos, você está simplesmente jogando pro ralo, é absurdo. Entretanto, se você pega essa mesma ferramenta de inteligência artificial, e veja, é uma ferramenta, né? Então, já desmistificando isso, vai tirar empregos, é só mais uma ferramenta. E hoje existem dois tipos de profissionais no mundo: aqueles que já usam e aqueles que vão usar. Paulo, eu não me vejo usando. Sinto muito. Você está fadado a não ter mais o teu negócio crescer. O teu negócio vai ficar estagnado. Isso, eu estou sendo otimista. Porque o uso dessas ferramentas, Vitor, é interessante porque ele te dá um bem muito precioso. Tempo. Tempo é um bem muito precioso. Uma coisa que eu, às vezes, bato de frente, principalmente quando algum aluno chega para mim, porque hoje eu tenho o privilégio de trabalhar em escolas particulares, né, como professor. E esse privilégio é tão grande, cara, que em toda cidade que eu trabalho, eu estou nas melhores escolas. Vou te dar um exemplo. Em Catanduva, né, o colégio que eu trabalho lá, posso citar o nome do colégio? Colégio Eitim, né, que antigamente era o Colégio Kelvin de Catanduva, né, o pessoal conhece. Usa o sistema Kelvin de ensino. E, cara, saiu o desempenho Enem. Foi a melhor escola do Noroeste Paulista. Foi a número 1 do Noroeste Paulista. Então eu tenho o privilégio, daí, né, eu me senti agraciado até, da Química ter me escolhido para ser, como o Clóvis de Barros Filho fala, um explicador. Hoje eu sou um explicador. Então eu sempre tive o privilégio de estar nas melhores escolas. E aí, o que eu vejo nessas melhores escolas é que muitas vezes as crianças tomam decisões pensando em dinheiro. Vou escolher uma determinada profissão, da grana. E aí, Vitor, uma coisa que me chama a atenção é que as pessoas valorizam muito o dinheiro. Né? Ariano Suassuna já dizia, tem gente que é muito rica e tem gente que só tem dinheiro. E as pessoas valorizam muito o tal do dinheiro. Só que elas esquecem do Cronos, que é o tempo. E aí eu costumo falar isso para os meus alunos. Falo, existe um recurso que ele é muito mais importante do que o dinheiro. Muito mais. Que é o tempo. Dinheiro, supondo que aconteça aquele exemplo que você estava citando aqui nos bastidores, e que algo dê errado e que a empresa quebre hoje. Cara, a mentalidade que você tem, a competência que você tem, a bagagem que você adquiriu, daí a importância de você sempre estudar. Sempre estudar. Existe uma importância nisso. Professor, você está falando então que eu tenho que fazer faculdade? Não falei isso em nenhum momento. Só falei que seja lá o que você for fazer, estude para fazer. E você faz isso muito bem. Isso é um exemplo, né? Enfim, esmero sobre isso. E eu falo pra galera, gente, muito mais importante do que o dinheiro é o tempo. Porque o dinheiro, se você perder tudo, com a bagagem de vida que você tem, existe uma grande possibilidade, uma probabilidade de você recuperá-lo. Tempo não. Tempo, cara, tempo perdido. E daí eu vejo a juventude, a molecada, horas de tela e as big techs, né, fazendo aqueles algoritmos
né? E hoje, com o auxílio das inteligências artificiais, otimizando esses algoritmos para te manter mais preso na tela, a prisão do conhecimento, né? A prisão é uma prisão... ela não é uma prisão física, mas ela te aprisiona tanto mais, porque você não se sente preso, né? E isso é absurdo. E aí eu falo, galera, o tempo é talvez o recurso mais importante, porque esse você não recupera. E aí é onde vem o uso dessas ferramentas. Porque quando você usa essas ferramentas no modo adequado, cara, fica sensacional a coisa, porque você começa a ganhar tempo. Quando a gente fala de tempo, vamos voltar agora. Essa é um dos princípios da Build Mind, gerar tempo para os seus clientes. Conta qual foi a ideia quando surgiu a Build e o que vocês proporcionam para os clientes. Foi exatamente isso, cara. Bom, então vamos lá. A gente vinha do pós-pandemia, em que as pessoas entenderam que o novo normal seria cada vez mais dentro das mídias digitais. As mídias digitais não viriam para substituir, mas sim para somar, para agregar. E principalmente para professores, né? Se falava, o professor vai ser substituído, e enfim, hoje a gente entende que a ausência do professor numa sala de aula, que existe esse feeling que o professor tem do olhar, isso uma câmera não permite. Então, eu trabalho tanto no universo online, como professor, tanto no universo online como na sala de aula. Sala de aula, você olhou pra carinha do aluno e você viu que ele não entendeu, você consegue olhar pra ele e falar, vem comigo, vem comigo. É outro nível de qualidade. Sem de dúvida. Entrega do... E aí, o que aconteceu? Eu tive essa conversa com o Júnior, né? E ele me deu a ferramenta e aí falei, caraca, eu teria economizado essa... Porque geralmente os domingos à tarde eu pego pra fazer, né? Enfim, eu teria economizado uma tarde inteira se eu tivesse feito isso. E aí, eu conversei com ele depois, eu troquei uma ideia com ele, falei, Junão, e se a gente começasse a ensinar professor a usar isso? Porque eu era da educação, eu sou da educação, né? Então a minha primeira visão era ajudar professor, porque se tem uma coisa hoje que irrita professor, é você chegar no professor e falar, escuta, você só dá aula? Tá, tudo bem, então vem fazer o que eu faço, vamos ver se é simples assim. Você só dá aula foi bom, né? Só dá aula. E cara, a gente não tem tempo, o professor não tem tempo. Porque assim, a gente sabe que a educação no Brasil, ela tá passando por um momento de transição. Hoje, cada vez mais, nós temos os alunos tendo necessidades especiais e que o professor, ele tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. Mesmo que nossa formação não tenha nos preparado para a gente continuar no mercado atendendo com excelência, você tem que estar preparado. Você tem uma sala de 22 alunos, 20 alunos. Desses 20, algo em torno de 8 alunos com alguma necessidade especial, seja um TEA, com transtorno do espectro autista, seja com déficit de atenção, TDAH, alguma coisa assim, TDAH. Cara, você não pode tratar ele como você trata todos os outros, né? E isso não tem que ser excludente, tem que ser inclusivo. E aí, cara, eu comecei a conversar isso com o Júnior. Eu falei, cara, isso é uma ferramenta fantástica para nós professores. Vamos começar a ensinar professores. E tem um outro cara, que aí é o terceiro da trindade, Júlio Salomão, o Julião, que é também professor, mas ele é geógrafo, formado em... Ele tem uma pós-graduação em logística. Cara, assim, um crânio. E surreal. Olha, o que as pessoas... Eu vejo as pessoas do tipo, em um fim de semana eu maratonei 20 episódios de uma série. O Júlio, em um final de semana, ele conseguiu ler 2 livros. E aí você fala, como assim o cara leu 2 livros em um final de semana? Aí você olha os caras e amassa e fala, meu, como assim o cara leu isso? E aí você conversa com o cara, ele pega e joga assim. Ó, esse livro fala disso, assim, assado. Ele dá isso, assim, sabe? O cara é uma máquina. Espetacular. E assim, bom, enfim. Dispensa comentários. Conversei com ele, falei, Julião, você não sabe, cara, eu tenho um parça e aí surge a união dos 3. O Júlio falou, não, vamos começar a ajudar o professor. E aí veio aonde surgiu a Build Mind com o diferencial. O que é o nosso diferencial? Vitor, quando a gente fala de negócios, e você, enfim, acho que a melhor pessoa para eu estar falando isso impossível nesse momento, existe muita ideia de escalabilidade. Então todo mundo busca escalar para ser rentável. A Build foi na contramão. Por quê? Quando a gente começou, a gente foi ver quem oferecia cursos, por exemplo, do uso de IA. E isso, você tem um monte de IA. Tem a Perplex, hoje tem a Perplex, tem o ChatGPT, tem o Gemini. Fora que tá quebrando um monte de ferramenta para tá individualizando para cada Exatamente. E aí você pega e entrega um curso online para uma pessoa. Eu sou professor,
Eu falo muito pro meu aluno da importância de ter disciplina, subentende-se que eu tenho disciplina. Eu pego pra fazer um curso online, eu apanho. Porque tem que ter uma baita de uma disciplina. Cara, tem que ter muita disciplina, cara. O cara tem que ter horário. Quem nunca começou um curso e nunca terminou, hein? Não vamos pedir pra levantar a mão. Deixa seu comentário aqui nesse episódio. Ó. Quem já comprou um cursinho e não terminou? Vamos só ver só. Eu já, viu, gente? Mas é sério. Inclusive, eu tava... E eu tenho disciplina, hein? Então, tava falando agora com o teu operador aqui, o curso de um programa que a gente usa, eu comprei o Vitalício justamente sabendo disso. E aí talvez o maior problema foi eu ter comprado o Vitalício, porque agora eu me boicoto. Ficou mais acomodado. Fiquei mais acomodado. Não vou perder. Quem nunca, né? Então. E aí, cara, o que a gente faz? O que é o grande diferencial? O grande diferencial é que a gente vai lá e pega na tua mão. Eu vou na tua empresa, por exemplo, com a minha equipe, eu não sou o nerd da cadeira. O nerd de cadeira é o Luiz. O Luiz senta ele vai sentar na tua empresa, ele vai ver o que a tua empresa faz, ele vai ver o grau de profundidade que os teus colaboradores têm, ele vai ver tudo aquilo da tua empresa que ela gera como valor, que ela trabalha, que ela emite, enfim, tudo isso. E aí dentro disso, ele é engenheiro de prompt, ele elabora um prompt. Para quem não sabe o que é um prompt, é aquela caixinha de comando, sabe? Quando você entra lá no ChatGPT, tem uma caixinha, no Gemini tem uma caixinha. Ele é o cara que estrutura aquela caixinha. Porque aquela caixinha é mais ou menos assim, sabe o gênio da lâmpada? Cara, se você souber fazer o pedido, ele vai te entregar o desejo. Ele vai realizar o desejo. E você tem que saber fazer o pedido. E muitas vezes a gente não sabe fazer o pedido. O Luiz sabe. E aí ele vai sentar contigo, ele vai pegar e vai gerar ali. Tem isso que a gente tá falando de uma. Tô dando um exemplo aqui do ChatGPT, né? Mas aí você pode ter o Vimeo, você pode ter outros também. E aí ele elabora um prompt. Dentro desse prompt. E legal, o tanto que eu vejo que eu sou rudimentar, né? Geralmente quando eu elaboro um prompt pedindo alguma coisa, algo em torno de segundos, né? No máximo ele entrega. O Luiz é muito interessante. Ele vai lá e faz o prompt, ele dá um enter. Aí a gente levanta, toma uma água e amassa. Aí você escuta. Trabalhando. E você volta lá. E tipo, ela tá pensando. 5 minutos depois você volta lá. Cara, como assim? Você tá fazendo todo um data center desse tamanho, trabalhar tudo isso pra te entregar? Só que a hora que ela entrega, você fala. Falta falar. Né? É aquela coisa do artista, né? Parla. Só falta falar. Porque aí ele entrega. Aí a partir daí, a gente consegue, por exemplo, ver pontos na tua cadeia que são fragilizados. Isso pensando na aplicação direta. Sim. Mas tem a parte de formação, porque a Build nasce como uma empresa de formação. Até como eu te disse, a gente brinca eu brinco que ela é uma startup. Meninos ficam bravos comigo. Mas eu falo, cara, é muito tecnológico que a gente faz e é muito inovador. Porque enquanto tá todo mundo indo pra internet para ensinar, a gente se propõe a ir na tua empresa te ensinar. Pegar na tua mão, olhar no teu olho e falar, peraí, onde que tá a tua dificuldade? Personalizado. Exatamente. Personalizado. A gente entrega personalização e solução de problema. É o que a Build faz. Então, eu queria ver os recursos ou aprender a usar a inteligência artificial na minha empresa. Ok, a gente faz isso. Mas é só inteligência artificial. Que é onde entra aquelas ferramentas, né? Existem algumas ferramentas, por exemplo, que são gratuitas e que você poderia estar usando aí para dinamizar processo, você usa. Vamos pegar o pessoal aqui da área da saúde, médicos, por exemplo, em que você fica à mercê da tua agenda. E aí a tua agenda, geralmente, né, o médico, o dentista, a tua agenda fica com a tua secretária. E muitas vezes você quer marcar Olha que legal, acho muito legal isso. Eu tenho alguns amigos que são da área, né? E hoje não tanto, porque a gente já, né, enfim, ensinou o pessoal e o pessoal hoje é muito grato. E aí você quer marcar um compromisso externo e aí você liga pro teu escritório, você manda uma mensagem pro teu consultório, teu escritório, para perguntar pra tua secretária se você tem agenda naquele dia. Eu posso tomar um café? Eu posso tomar um café com meu amigo, eu posso levar minha mãe no hospital ou para fazer um exame, porque você não tem o controle disso. Vou me entregar um ourinho aqui. Existe uma ferramenta chamada Google Agendas. Google Agendas, gratuito. Basta você ter uma conta. E aí você vai lá e configura ela. Óbvio que eu não vou passar essa configuração aqui. E aí eu te ensino. Esse é um próximo passo. Esse é o próximo passo. E você configura ela. E você linka as pessoas que vão ter acesso a essa agenda. E de repente, você tem a tua agenda na tua mão
tua secretária tem a agenda na tua mão e você consegue lidar com os teus compromissos em tempo real, ela com os teus compromissos em tempo real, e não tem mais choque de horário, e agora é tudo muito mais fácil. Todo mundo falando a mesma língua em segundos. Todo mundo abre a mesma agenda. Exatamente. Isso é um, e é gratuito. Quer ver outro? Cara, esse eu acho sensacional. Eu, como ainda sou professor em sala de aula e tal, né? As secretárias, eu acho muito bonitinhas. Elas falam que eu, né? O pessoal da secretaria que mexe com prova, eu sempre procuro entregar tudo no prazo, porque eu sei o trabalho que é desse. Inclusive, pessoal, valorize as secretarias das escolas. Você não vê, é o trabalho de bastidor, é o trabalho de infraestrutura. Sem eles não trabalho funciona. Árduo. E aí, se tem uma coisa que me parte o coração, é você chegar numa secretaria e você vê aquela loucura, porque a prova tinha que ter sido enviada na segunda-feira e é quinta-feira o professor não enviou uma prova que vai ser aplicada na segunda-feira. Entendeu? Aí ele quer morrer do coração. Morrer do coração. Então, o que eu faço? Como agora eu consigo uma gestão melhor do tempo, até porque eu uso essas ferramentas, eu uso como ferramenta, eu deixo as provas prontas. E aí eu envio antes. Mas às vezes você enviar muito antes, você atrapalha o pessoal da secretaria, né? Porque não é todo mundo que tem o mesmo domínio que você tem. Então, o que eu faço? Por exemplo, olha mais um ouro aí. Vamos supor que daqui 2 semanas eu tenha que entregar uma prova. Numa sexta-feira. Mas é daqui 2 semanas. Já tá prova já está pronta. O que eu faço? Vou lá, redijo o e-mail, anexo os documentos e programo o envio para daqui 2 semanas. Ok, daqui 2 semanas eu vou entregar. Pronto, resolvi um problema. A gente para de ter que resolver problema com urgência. Aquela coisa da urgência, emergência. Você começa a ter tempo. E é essa a ideia, é você conseguir tempo. Ou seja, hoje a ideia da Build é você conseguir o recurso mais importante, ao meu ver, que você pode ter numa vida plena. Tempo. Essa é a proposta da empresa. Te dá tempo. E hoje, qual que é a grande dificuldade que vocês viram no mercado? Vocês começaram com uma linha voltada ali para educação, para professor, e vocês viram uma linha que poderia vir para empresas também. O que chamou a atenção de vocês? Então, olha só que legal, Vitor, essa tua pergunta. Como nós, né, eu e o Salomão, inclusive, a gente está na educação há muito tempo, né? A gente sempre olha para o empresário tendo aquela ideia, principalmente o empresário bem-sucedido. O porquê o aspas no bem-sucedido, tá? De novo, a fala do Suassuna. Tem gente muito rica, tem gente que tem só dinheiro. Às vezes, ter dinheiro não necessariamente é um sinal de ser bem-sucedido. Sim. A gente não sabe. E ter o dinheiro é difícil, né? Então, a gente não sabe qual é o tamanho do esforço que aquela pessoa tem que fazer para ter aquele dinheiro, aquele recurso e tal. Cara, o que a gente percebeu? Que nós olhávamos para essas pessoas pensando, nossa, é o suprassumo, esses caras devem saber de tudo, conhecer de tudo, entender de muita coisa. E aí, de repente, você começa a conversar com essas pessoas e você percebe que coisas simples, como, por exemplo, usar uma agenda integrada a um e-mail e a um drive, que foge da sua esfera de conhecimento. Sim. E que se de repente ele usasse isso nas tomadas de decisões, na gestão do seu negócio, né? Tomada de decisão, isso é um caso à parte, depois a gente fala, se ainda tivermos tempo, um pouquinho das ferramentas de inteligência artificial. Então, a gente percebeu, cara, que o empresariado, com todo respeito ao empresário, exceto aqueles que trabalham com tecnologia, a maioria é alfabeto digital. E isso é muito triste, cara. Porque, assim, você vê que o cara tá abrindo mão de ter horas a mais com o filho, de repente sair para jantar com a esposa, ou de repente... Tempo de qualidade com a família. Exatamente, cara. Ele não tem tempo. E, de repente, se ele tivesse uma alfabetização, por menor que seja... mas aí, então, vamos sugerir ao cara comprar um curso, né? Existem hoje, inclusive tem uma grande rede poderosíssima, e você paga uma mensalidade ali, você tem acesso a mais de 1000 cursos. Cara, se o cara não tem a disciplina, é o que nós estávamos conversando, somos disciplinados e a gente tem dificuldade. Imagina o cara que não tem a disciplina, ou que não sabe como ter a disciplina, né? Então, aí a gente viu essa dor aí de... Cara, me perdoa a franqueza, às vezes o cara nem percebe o quão analfabeto digital.
eu vou fazer só um adendo nessa tua fala, que eu já ouvi muitas vezes. Às vezes o empresário vai falar, pô, Vitor, mas eu cheguei até aqui sem precisar dessas ferramentas. Aí eu falo, então, foi necessário? Aí eu falo para ele, então reflita, onde você poderia estar se estivesse usando essas ferramentas. Então, porque todo empresário que tem sucesso, ali vamos... Hoje é medido, quando você vê o sucesso, é medido pelo faturamento da empresa, pelo dinheiro do dono, às vezes é relativo o sucesso para cada um. Mas vamos entender o sucesso e a pessoa fala assim, cara, você tem noção do quanto ia facilitar tudo? Porque para mim, sucesso hoje, um dos meus princípios é qualidade de tempo com a minha família. Então eu vou estudar da ferramenta e eu vejo a inteligência artificial hoje, um exemplo, como ela pode precisar os dados para mim tomar uma decisão. Então vai ganhar muito tempo. Então assim, o sucesso a gente fez campeão, mas isso vai abrir sua mente na hora que você começa. Porque tem uma barreira, fala, cara, será que isso daí dá certo? Eu vou ter que gastar energia para entender, para aprender, mas eu posso contratar uma empresa que vai facilitar. Eu sou muito a favor de conhecimento, de ter mentores, pessoas que vão facilitar o caminho. Para que eu vou estudar tudo isso? O Paulo já estudou e pode me ensinar. Só que, às vezes, vai ter um investimento que tem que pagar. Então, assim, empresários, se atentem. O mundo está mudando. Os seus concorrentes estão mudando. Os seus concorrentes estão utilizando uma IA para analisar um produto, para analisar um mercado, para acelerar alguns processos. A IA, eu vejo que não vai substituir a mão de obra. Mas o que o teu funcionário faz hoje, o teu colaborador, ele pode ser muito mais produtivo num nível estratégico. Você acha que é muito mais importante ter o funcionário tá preenchendo uma planilha ou tá ligando pro teu cliente perguntando como que tá o atendimento, como que tá o produto, se ele tá precisando de alguma coisa? Então, olha onde vai a geração de valor. Cara, e você citou uma coisa muito importante sobre isso. As ferramentas, elas te ajudam a dinamizar processos. Mas tem processos, e eu falo como empresário, agora eu vou te falar uma dor aqui, que me incomoda. Empresário. Eu sou um empresário, estou entrando agora, faz muito pouco tempo que eu sou um PJ. Porque eu sempre fui uma pessoa física. E uma coisa que tem me incomodado barbaridade, cara, é receber mensagem de WhatsApp, mensagem eletrônica automática, de uma pessoa querendo me vender alguma coisa. Aquilo que você pode substituir por máquina é processo. Agora, a captação do lead, essa coisa de você conversar olho no olho, de você mandar uma mensagem humanizada, eu sinto falta. Eu prefiro 1000 vezes receber um telefonema de uma voz humana. Ah, mas já tem hoje simuladores de voz. Cara, mas dá pra você perceber quando é IA. Ou quando é um chatbot, ou quando é um robô. É tão bom você receber um telefonema de alguém que consegue, por mais que ele não esteja, mas que consegue te passar a ideia de que tá preocupado com a tua empresa e que quer, de repente, num produto que ele tem pra te oferecer, ajudar você a crescer e aí ter o ganha-ganha, né, consolidado, isso, as ferramentas te ajudam muito para você conseguir ter tempo de qualidade para você fazer o que o Vitor falou. Liga pro teu cliente, mas deixa teu cliente ouvir tua voz. Manda um áudio pro teu cliente. Relacionamento. Mas deixa eu pegar, Paulo, o pessoal tem que tomar muito cuidado, porque eles contratam uma ferramenta que vai sair disparando e-mail. Vamos falar um pouquinho de vendas agora. Cara, às vezes tem gente que aceita numa boa, mas eu acho que é a grande minoria que recebe um WhatsApp ali de um desconhecido que nunca viu na vida, o cara já entrando oferecendo um produto. É mais ou menos assim, ó, presta atenção, eu nunca vi o Paulo na vida. Nunca vi o Paulo. Tô andando aqui, do lado dele. Ô Paulo, me dá R$50? É mais ou menos isso que você tá falando pro teu cliente. Quando você manda um WhatsApp que ele nunca te viu, qual que é a probabilidade de você me dar R$50? Jamais! Praticamente zero. Então você tá mandando, às vezes vai ser invasivo, o cara vai pegar até birra. Então assim, primeira coisa, tem que fazer o cliente te conhecer, né? Às vezes manda um e-mail apresentando a sua empresa, tenta fazer uma ligação para apresentar o produto, cria alguns processos, não é só sair que vai vender, cria alguma aula gratuita, um curso gratuito, faz o cara, eu vou dar o meu caso na educação. Primeiro eu vou levar o cara a me conhecer, eu vou fazer uma aula gratuita de gestão financeira, você tem interesse? Faça o seu cadastro. Então o cara tá tendo interesse em me conhecer. Ele vai estar muito mais aberto a eu mandar um WhatsApp, e eu não vou mandar um WhatsApp para todo mundo. Ô Paulo, você participou da minha aula ontem, gostaria de um feedback. Aí você vai gerando o quê? Relacionamento. Ô Vitor, fiquei com dúvida, posso tirar uma dúvida com você? Tirei relacionamento. Então, não sai, então muito cuidado na hora de utilizar essas ferramentas. E eu vou aproveitar, Paulo, e agora você veio ali de um histórico de professor e de repente vocês montaram uma empresa. Aí tem a mentalidade de empresário. Como que foi essa mudança, essa virada de chave? Cara, então, isso é muito legal.
Excelente pergunta, Vitor. E todos são professores ali, né? Sim, e no caso do Luiz, ele é acadêmico, né? O Luiz tá finalizando o mestrado para entrar no doutorado. O Luiz é um cara polivalente do ponto de vista de formação, porque assim, ele teve, enfim, fez biologia, não se encontrou na biologia, fez ciência da computação, tudo na Unesp. Cara, crânio, cara, todo vestibular. Eu nunca vi o Luiz prestar um vestibular e não passar. Desde o meu primeiro dia com ele, eu nunca vi aquele cara prestar um vestibular e não passar. Óbvio, que às vezes ele não passava no que ele queria. Porque, por exemplo, ele queria fazer engenharia da computação na USP, ele não passou. Mas todos os outros que ele prestou, ele passou. Ele queria fazer biologia em tal lugar assim, assim, assado. Ah, faltou um pouquinho, mas nas outras todas ele passou. E todas públicas. O cara é um crânio. E um grande enxadrista de dissipação. Cara, então todo mundo ali tá meio que ligado à área da educação. E qual que é o grande problema? Quando você é CLT, existe muito aquela coisa de jornada de trabalho. Minha jornada, por exemplo, como professor, bate o sinal nas escolas às 7 da manhã, então geralmente eu tenho que acordar um pouquinho antes. Se eu tô em outra cidade, eu tenho que sair um pouco antes de casa. Mas pensando meramente como professor, que professor é um caso à parte, porque você ainda tem que preparar todo o conteúdo que você vai trabalhar. Mas numa CLT convencional, cara, a tua jornada de trabalho é aquela que você tá dentro da empresa, né? Agora, quando você vira empresário, você começa a entender que sábados, domingos, feriados, como assim, um expediente que se encerra às 17 horas? Como assim um expediente que se encerra às 17 horas? Pô, galera, vamos fazer uma reunião. Beleza, aquele dia que nós fizemos aquele treinamento, né, enfim, logo na sequência, a gente continuou. E a nossa reunião foi até meia-noite e pouco, né? Porque a gente viu erros e acertos, coisas que dá para melhorar. Então, ir pro PJ mostrou um universo que é assim. Agora, pensando no dinheiro propriamente dito. Cara, é pra ganhar muito sendo empresário. Pra ganhar muito. E as pessoas lá fora precisam entender isso. Não tem barreira, né? Quem tá lá fora e olha para um empresário de sucesso, fala, nossa, esse cara tá bem. Né? Pega o sucesso aqui, pensando no capitalismo, como aquele que demonstra ter dinheiro. O cara tá bem. Meu, você não faz ideia. É ditado antigo, né? Você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu caio. O cara cai, velho. O cara cai. Então você não tem hora, você passa a não ter hora. E no nosso caso ainda é pior. Não que outros não sejam. Sim. Mas se você vê agora, a Perplexity tá também a outra IA que tá chegando aí, né? Já existia, mas que agora tá vindo forte para bater com a OpenAI. Então, para nós que trabalhamos com formação tecnológica, primeiro, ela abarca o mundo. Tá aí o Brasil, seu terceiro consumidor, né? Por exemplo. E, meu irmão, isso muda todo dia. Então, todo santo dia, quase todo dia, o Luiz manda algo novo. A gente conversa com frequência, mas quase todo dia nosso nerd da cadeira manda, tem essa daqui, essa foi atualizada, essa daqui faz isso, aquela. E quando mudou para os agentes, cara? Os agentes de IA? Uma loucura, para nós, uma loucura. Enfim, o Júnior tira isso de letra. Mas nós estamos entrando nesse mercado agora. Vou aproveitar isso para fazer um comentário sobre o que é o uso dessas ferramentas. Cara, teve a gente foi... Porque assim, o Júlio, né? Eu sou o diretor executivo da empresa e o Júlio, ele cuida dos contratos públicos, né? Porque a gente também atua na área pública, esse serviço na área pública. E nós fomos fazer um bate-papo com a prefeitura de Bálsamo, né? E aí nós estávamos falando, né, vícios de professor, a gente pega exemplos da educação. E quando você está na educação, não sei se você sabe como é que funciona o processo, mas é mais ou menos assim. Você recebe uma criança que tem alguma necessidade especial, vem junto com ela um laudo. E aí toda a tua programação educacional, né, a programação que você vai oferecer para aquela criança, ela tem que estar condizente com aquilo. E isso não é uma pessoa que faz. É um conjunto de pessoas. Então você vai chamar o professor daquela... Isso pensando no fundamental, geralmente é dependendo da etapa do fundamental, né, infantil. De repente, se é o ensino fundamental 2, ali, etapas mais avançadas, aí você já tem a tua equipe de professores, são 4, 5, 8 professores, dependendo, né? Enfim. E aí você tem uma equipe que vai pegar esse laudo, sentar, debruçar e horas a fio trabalhar. Cara, olha que legal. Peguei como exemplo
um laudo de um garoto. Bastante informação. Gastei um tempinho ali digitando, porque eu não tinha esse laudo em PDF. Se você tiver ele em PDF, fica melhor. Você não precisa nem digitar, cara. É, mais tempo. Você ganha mais tempo. Digitei ali as informações, porque eu não tinha tido o tato de providenciar esse laudo em PDF, eu tava com ele impresso. Digitei os necessários. E assim, nem tomei muito cuidado com a língua portuguesa, né? Fui lá e digitei no prompt. Dei um enter. Ele demorou um pouquinho, ele demorou quase 2 minutos. Subi uma literatura específica, né? Alguns artigos que falavam sobre as necessidades que essa criança tinha, né? E, cara, ele montou um programa. E aí vem a parte interessante. Pô, então todo mundo pode montar um programa. Ele foi e trouxe a inspiração pro programa da Lu. Porque aí o que a gente fez? Agora, aquela equipe de 8 pessoas, 9 pessoas, 4 pessoas, que é a tua equipe gestora, por exemplo, né? Vocês vão ter que elaborar uma proposta ali de uma atuação e depois tomar uma decisão. Então, isso demanda tempo. Cara, ele me entregou uma proposta. Aí, o que eu fiz? O que a gente faz? Bom, então vamos sentar nossa mesa executiva, né? Enfim, o pessoal que toma decisão. Você, que é especialista nisso, olha, você concorda? Você é um especialista. Nossa, discordo disso, dele, discordo disso. Mas, nossa, concordo disso. Beleza, você ganhou tempo. Por quê? Tudo aquilo que você concordou, talvez você demoraria horas para chegar à conclusão. Ele te entregou pronto. Entrego para o professor de educação física que vai propor as atividades motoras de motricidade para aquela criança. Ele vai olhar e... isso aqui tem que ajustar esse tempo para ele, talvez... mas isso eu faria. Beleza, e vai entregando e de repente, em 2 horas de brainstorming, cara, você resolveu um problema que você levaria semanas pensando. Por quê? Porque a máquina te ajudou, a ferramenta te ajudou na tomada de decisão. Não substituiu. Não substitui nenhum. Substitui o profissional. Na tomada de decisões. E isso facilita o processo. Eu ia dizer justamente, para o empresário, você ganha facilidade no processo. E é simples assim. Então, daí a importância de você saber usar isso como ferramenta. Então é aplicável tanto na área da educação, como vocês têm ali, e também para as empresas. O empresário está assistindo nós aqui, Paulo. Cara, eu gostei eu quero conhecer a Build mais. Gente, eu vou falar para vocês, são 3 crânios. Eu falo pra eles, são 3, você pega as 3 mentes ali, fala, cara, vocês vão mudar o mundo. Porque são 3, e eles deram uma conexão. A hora que esse negócio tomar essa forma e começar a ganhar escala, eu falo assim, eles vão potencializar muito. Eles são clientes do Evidência, temos parceria, né, temos indicações, eles já deram treinamento, inclusive, para os clientes para ajudar a utilização dessas ferramentas. E o empresário que tá vendo, fala, gostei do Paulo, quero conhecer essa empresa, quero entender um pouco mais de como eles podem nos ajudar, deixa seu contato para eles. E eu não combinei com ele, mas se vier esse episódio vai ter que ter um descontinho especial. Pode mandar falar, o Victor falou que vai ter algum negócio especial. Deixa seu contato, Paulo. Bom, vamos lá. E aí nós somos em 3, né? E os 3 estão sabendo que eu estaria aqui, mas, enfim, agora assumiu a bronca, né? O contato... Eu vou passar o meu pessoal, porque o Victor... Mas depois eu coloco também Sim, na descrição vai estar o da empresa. E eu vou conversar com os meninos. Pode o Instagram também. Tá, fechou. E a Build Mind, o Instagram tá com Build Mind. 17 991 76 8798 é o meu contato pessoal, portanto, a gente vai conversar direto, né? Eu e você. Eu tô aqui pensando. Vai ter nenhuma gente já que vai atender, não, né? Não, nesse contato não vai ter um agente de IA, então você vai estar falando direto comigo, e aí a gente vê a melhor estratégia para tua empresa, pra gente sentar, conversar, para se apresentar e tudo mais. Uma coisa interessante, Victor, que eu tava te falando sobre a minha social media, né? Ela é responsável pelo Instagram da empresa. Agora, isso aqui não era combinado, ó, tô suando em bicas aqui. Isso não era combinado. E fica tranquila que eu não vou te convidar pra vir aqui, porque ela tá assim, nossa, ele vai me chamar ali. Ela tá nos bastidores. Daí aquilo que eu tava te dizendo, né? Se a gente também comete erros. Ela chega pra gente e fala assim, meninos, eu preciso de um vídeo assim, assim, assado, eu preciso de um material assim, assim, assado, eu preciso que vocês façam algo assim, assim, assado. Você entregou? Nem eu. Aí a IA não vai fazer isso, né?
Não tem milagre, né? E aí, cara, é onde, né, enfim, aí a gente às vezes espera um pouquinho, mas, né, é uma empresa de tecnologia que às vezes a galera da gestão da empresa aí continua sendo, mas é o que você falou, cara, é essa transição do pessoa física para pessoa jurídica. E eu já tô um pouco mais habituado, né, a isso, mas eu percebo que é uma coisa que o cara que tá começando é difícil ele entender, que a pessoa jurídica, ok, ele ganha mais. Só que o grau de dedicação, às vezes não é nem inteiro, tá? Sim. Mas o grau de dedicação que ele tem que ter é diferente. Tem muita responsabilidade, Sim, né? sim. Como é que ganha mais? Tem a possibilidade de ganhar mais, e esse ganhar mais vai estar relacionado a várias ações que ele vai tomar. Se ele chegar na sexta-feira, 5 horas, aposentei, só que segunda-feira às 8, meu amigo, não vai, com certeza não vai ter. Eu vou pegar só um gancho, Paulo, que você falou da questão do marketing. O marketing hoje é tão importante para as empresas, e a Pamela daquela vai saber. Só que o dono, o empresário, ele tem que pôr a carinha dele na empresa. Não é só mostrar o produto. Por quê? Já é comprovado, em empresas que tem o dono, porque as pessoas, a gente estava falando lá, relacionamento, conexão. A pessoa não vai se conectar com evidência, vai se conectar com o Vitor, com a Tássia, com um dos meninos, gera conexão. Todas essas empresas, quando você fala da CIMED, já vem o João Adib na cabeça. Fala da Avan, já vem o Luciano. Você fala ali de uma Magazine, da Chili Beans, o dono vem na cabeça. Então, assim, só que é difícil quebrar, porque também existe tempo, o empresário tá ali no dia, apagando incêndio, Aí o social media, tô precisando de um vídeo pra fazer conteúdo aqui. E você fala assim, muitas vezes, o que o empresário fala? Não, depois eu vejo isso. Chega no final do dia, ele não fez. Aí pode entrar até na questão de uma agenda, de você se programar e travar algum horário para gravação. Por quê? O vídeo é tão importante como você pagar o incêndio. Sim. Lembra quando a gente falou do cara que recebe o e-mail do WhatsApp do nada? Sim. Mas imagina, porque a primeira coisa que nós aprendemos é o quê? Você tem que aumentar teu nível de alcance. O que é? O pessoal te conhecer. Então, a partir do momento que o cara te conhece, eu conheço o Vitor, conheço o Evidência, chega um e-mail do Evidência, chega um WhatsApp, o cara fala, opa, eu já quebrei essa primeira vez, você me conhece. Nossa, o rapaz que foi o vídeo lá, olha, esse tal, nossa, eles é contador lá da Build, eles é contador. Aí você já quer. Então tem que ter esse trabalho. E não é fácil. Ninguém tá falando, não é fácil. Às vezes briga lá no escritório também, viu, Paula? Vitor, onde ficou de gravar tal? Aí fala, amanhã eu vou gravar 2 episódios, você faz um monte de conteúdo com esses episódios. E é uma coisa tão complexa, como você disse, né? Não é fácil. Que se fosse realmente simples, não era uma dor. E hoje isso é uma dor, tá? É uma dor. Eu tenho visto, às vezes, o pessoal que vende curso e tal, falando que é possível você vender sem aparecer. Tem um cara, uma vez, eu sigo a página dele, e uma vez eu vi alguma coisa assim, não existe CNPJ forte sem CPF forte. E a diferença... Você pode ter a empresa, mas essa empresa tem um dono. Ou uma equipe, uma equipe de sócios. E esses sócios é que vão fazer a empresa crescer e não o contrário. Não é a empresa que faz o cara. Isso é muito particular. Eu tô entrando agora no universo PJ, tô entendendo isso. E outra coisa, ter entrado no PJ me deu uma coisa, Vitor, que eu, antes disso, não tinha. Hoje, muito de nossas conversas, até agradeço muito, hoje eu olho muito as possibilidades de negócio que existem no teu dia a dia. No dia a dia. Então, tudo. Vira e mexe que eu sento e falo pra Pão, a gente podia... Ela tá aguardando eu entregar um curso nessa. Ela tá aguardando. E ela também é gestora de tráfego, né? Enfim, apesar dela estar engatinhando, ela faz gestão de tráfego. Ela fala, cara, eu preciso desse curso pronto pra eu rodar a campanha. Porque se eu rodar a campanha e esse curso não estiver pronto, e você não entregar esse curso do jeito que você for na campanha, você vai ter um problema. E não é nem comigo, né? É com os seus clientes. E aí, né? Enfim, vem aí essa importância de você conseguir lidar com isso, cara. Eu agora, hoje, como empresário, tudo que eu olho, eu procuro ver. Não é que eu procuro, virou é aquela coisa de pago. Vira um hábito, né? Tanto que, como personal, né? Sou personal, enfim, eu enxerguei um outro negócio que eu já sentei com ela e falei, aí se a gente fizer assim, pode dar bom.
Então eu já tô rascunhando. E aí você começa a rascunhar produtos. Então, hoje eu rascunho produtos para build, né? E aí passa pelo crivo do Luiz e do Salomão pra gente lapidar. Hoje eu crio produtos, passo com a minha social media, que ela tá me olhando com uma cara do tipo, você sabe que você tá em débito, né? Você sabe que você tá devendo. Saiu da ficha, vai gravar conteúdo. Vou gravar conteúdo, tem que gravar. E, inclusive, se alguém quiser conhecer o Professor Zulu, né? Prof_Zulu é o Instagram do Prof. E quem faz a gestão é a... Cara, de repente, assim, de 1.000 passou pra 1.600 e tanto. Acho que agora, até a última vez que ela tinha me falado, ela falou, ó, você tá com 1.671. Acho que é, né? 1.671 seguidores e tá crescendo. E isso que é o professor. Mas por que eu cheguei nesse ponto? Hoje, a build me permite enxergar que cada um pode ser um CNPJ. Cada um pode ser um CNPJ. De modo que eu estou transformando o professor também no CNPJ. Então, tanto que eu falo para os meus alunos, eu sou o professor Zulu. Meu nome é Paulo, mas eu sou o professor Zulu. O professor Zulu é aquele que, dentro de uma sala de aula, você não vai ver ele com uma conduta não apropriada, uma garantia de dedicação com aquilo que tem para ser ensinado, enfim. Esse é o Zulu. O Zulu, ele trabalha ao máximo para não errar. O Paulo, quanto executivo da Build Mind, mesma coisa. Só que tem o Paulão, que é aquele cara que de vez em quando, né, não mais aos fins de semana, de vez em quando você vai lá e está luxo de tomar uma cerveja, de tomar um vinho, né, de sair com os amigos para descontrair, de repente ali você fala alguma besteira. Mas fora isso... E mesmo quando tá em entrevista, tá falando de negócio. Cara, eu já tá falando, hoje ele não vai falar de negócio. A hora que vê, já tá vendo quem que vai... Nossa, aí você já tá olhando o atendimento do... Você vai no restaurante e fala, cara, se o teu chefe tivesse que me atender desse jeito, não. Cara, uma crítica. Posso fazer uma crítica? Pode. Uma crítica que eu passei a observar isso com a Pan. A Pan, ela é paulistana, ela é nascida em São Paulo, né? E uma coisa que ela falava muito lá de São Paulo é como as pessoas... É o atendimento. É um atendimento muito direto e pouco humanizado, às vezes, né? A experiência que ela trouxe. Só que ela percebeu no interior que, diferente disso, às vezes você tem um atendimento que ele é ditado por aquilo que você apresenta ser. E é que você me entende. Sim. O cara não entende que cliente é cliente, né? Julga pela aparência. Exatamente, cara. E não só isso, pós-venda. Gente do céu, como assim? A galera não tem. Uma coisa que lá na capital, às vezes, você tem. Sim. O pós-venda. Até hoje, recentemente eu tava lá, comprei alguma coisa, um milkshake, um açaí pro meu filho, não esqueça que foi um açaí. Comprei um açaí pro meu filho, né? E aí eu fiz o pagamento e eu precisei enviar o comprovante pelo WhatsApp. Mas aí eu percebi a sacada do lugar. Ele não precisava ter recebido o comprovante. Mas quando eu enviei pelo WhatsApp, ele ficou com o meu número de WhatsApp. Cara, toda semana ele pega aquele pedido que eu fiz e me manda uma série de pedidos. E isso que eu fiz foi no começo do ano. Mas por que eu não bloqueei? Porque eu acho genial esse contato com o teu cliente após a venda efetuada. É o que eu percebo que a galera não pensa. O cara pensa em vender. Porque é manter tua marca na mente do teu cliente. E é aqui que eu... De repente, se a gente estiver encerrando, eu não poderia encerrar esse episódio contigo sem te falar o quanto você evoluiu com isso. Porque eu comecei contigo fazendo meu imposto de renda. Hoje você assessora a minha empresa que está começando, muito pequena, está começando, e em nenhum momento, cara, você trata a gente da Build de uma forma diferente. Então, eu imagino que você deve ter cliente de arrecadação de 1 milhão por mês, de... milhar por mês, de, enfim, dezena, né, de milhar por mês, e você tem aquele cliente que tá começando ainda, que não tem ali uma rotatividade e trata todo mundo igual. E aí é isso, é aqui que eu deixo meus parabéns, por isso que eu te falo, o aprendizado que a gente tá tendo, o aprendizado que nós, empresários daqui de Tanabi, e outros empresários que o Vitor, a gente tá tendo, com essa mudança de chave que você teve, cara, porque é impressionante. De 5 anos pra cá, o que você tem agregado é muito grande. É muito grande. As pessoas têm muito pra aprender contigo. Conrado, em ouvir, esse é um dos nossos propósitos, que é transformar a vida das pessoas. Empreender não é fácil, vocês estão vendo que é um leque. Você citou ali, pô, às vezes pensando em algum produto novo. Por quê? Não existe fórmula mágica. Vou pôr um produto no mercado, isso daqui vai dar certo. É testando e validando. Muitos empresários, Paulo, chegam em mim, até tem uma perguntinha que eu não consegui responder minha caixinha de perguntas antes.
comecei a responder hoje antes do podcast, respondi uma, aí chegou o convidado, aí eu falei, mas vou responder depois. Aí uma das perguntas, estava perguntando da economia. Qual que é a previsão da economia para o final de ano? Aí eu peguei, aí eu vou refletir para entender a pergunta. Por quê? A economia está numa leve deflação, está caindo, provavelmente a taxa Selic deve cair um pouquinho, isso deve reduzir alguns produtos, valores de alguns produtos. Cara, vai impactar muito pouco. Então, assim, o empresário, lógico que tem a economia, vai impactar, mas ele tem que estar muito mais preocupado nas coisas que ele tem em ação sobre a sua empresa. Então, às vezes, ele fica tão colocando a desculpa, a economia tá ruim, a Selic tá... Lógico que eu não tô falando que não impacta. Impacta. Só que você tá vendendo um produto por um canal de venda. Cara, tá ruim as vendas, eu vou aumentar um canal. Qual outro canal que eu posso? Eu vou fazer um pós-venda pro meu cliente, eu vou oferecer um produto novo pro meu cliente. Eu tenho que criar ações para mudar o meu resultado. Se você quer novos resultados, requerem novas ações. E para novas ações, requerem novos conhecimentos. Então, é uma esteirinha. Então, o conhecimento, eu sou fã de conhecimento, estudo, porque o conhecimento vai te dar bagagem para você ter novas ações, e novas ações vai gerar... Ah, mas eu fiz tal coisa e deu errado. Cara, bem-vindo ao mundo de empreender. Nem tudo que eu coloco a mão dá certo, nem tudo... Ajusta, o que deu errado, ajusta. Então, assim, tem a economia, tem o cenário econômico, para alguns afetam diretamente, para outros muito pouco, mas nada está relacionado ao que você pode fazer pela sua empresa. Então, se mexa, vai buscar. Hoje tem, eu não gravo conteúdo. Cara, começa a gravar. Eu não vendo pela internet. Começa a vender. Eu não faço pós-venda para o meu cliente. Treina teu vendedor. Você quer ver aumentar o ticket do teu negócio? Você quer ver se chegar num lugar? Eu quero vir comprar uma água. Aí eu nem chamo de vendedor, vou chamar de atendente. Tá, paga, foi embora. Aí o Paulo chega, eu queria uma água. Ô Paulo, tudo bem? Mas pra que você quer água? Cara, vou receber um cliente agora lá em casa. Cara, mas já precisa você levar uma taça? Como que ele ia se sentir recebendo essa água na taça? Pô, verdade? Cara, por mais, sei lá, R$10 você leva o combo. Você vai levar. Aí se você oferecer mais, vamos supor, para 10 clientes, você vai, não é todos que vão levar, mas vai. Agora você entende um negócio. Cara, não, aqui um jantar, hoje eu queria servir uma água na garrafa, não quero servir. Cara, aqui um jantar, tem um kit de jantar aqui. Eu vou receber uns amigos. Entende o contexto e você começa a contextualizar a história. Cara, aí você falou uma coisa sensacional. Eu, como professor, o tal do storyteller, o storytelling, que é importante. Como é importante você ter uma boa história por trás de qualquer produto. Qualquer produto que você agrega uma história, você para de vender um produto. Você começa a entregar uma solução de dor. Porque ele vai tendo uma história ali junto com ele, e aí você consegue entregar mais para o teu cliente. Isso é uma coisa que eu tenho observado, que às vezes o empresário ele monta ali o negócio dele, e ele vai para a parte de gestão, administração, e ele deixa esse negócio como funcionário, né? E aí você chega lá, por exemplo, pelo amor de Deus, né? Enfim, eu não sei qual é a realidade da pessoa que está ali atendendo, não sei quais são as dores daquela pessoa que está atendendo, mas uma coisa que é importante, primeiro, é você remunerar bem os teus colaboradores. Porque lembra, eles estão representando a tua empresa, eles têm que ser bem remunerados, porque só você. Então, né? Posso fazer só um adendozinho? Claro. Os que geram resultados. Isso, importante, né? Os que geram. E tem que ser remunerado. E aí você chega ali para ser atendido, o cara tá ali no WhatsApp, ele tá mexendo no celular dele. Aí você pede alguma coisa, ele pega, mal olha na tua cara. Pô, de repente, se você der um treinamento para essa pessoa, primeiro, oferecer a oportunidade de treinamento, né? Porque para alguém gerar resultado, ela tem que ter treinamento. A melhoria contínua, sistema da qualidade. Cobra, vai me dar meu treinamento. Exatamente. Né? Sistema da qualidade existe. Sistema da qualidade. Não existe qualidade. Porque, enfim, José Juran, um dos pais da qualidade, ele dizia o seguinte: qualidade é adequação ao uso. E a gente subverteu a ideia de qualidade. Qualidade é adequação ao uso. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Como a gente usa a palavra qualidade de modo errado. Um Lamborghini, acho que é uma marca de carro que todo mundo conhece. Um Lamborghini, você pega um Aventador. Um Lamborghini Aventador. Ele tem qualidade? Muita. Muita, né? Muita. Então, vamos pensar o que Joseph Juran nos ensina? Adequação ao uso. Você pega um Lamborghini Aventador e coloca ele para arar 10 alqueires de terra. Ele tem qualidade? Zero. No entanto, se você pegar, Lamborghini, fiz merchan de graça. Vou fazer outro. Você pega um John Deere. Mandar um miguelzinho pra nós? Manda um miguel pra gente. John Deere. Pega lá um trator. John Deere. 600 cavalos. Cabine refrigerada. Carrega uma arado disponível. Enfim, com localização por GPS. Não precisa nem do tratorista.
Ele tem qualidade? Agora que você entende de orelha furando, você vai pensar para responder isso. Depende. Tem que ser adequação. Vou fazer uma viagem daqui para São Paulo. Não é apropriado, mas eu garanto que ele vai arar os 10 alqueires de terra com muito mais facilidade que um Lamborghini Aventador. Então é isso, adequação ao uso, é você estar adequado ao uso. É isso que é qualidade. Ela está adequada ao uso. O que você entrega está adequado ao uso do seu cliente? Se tiver, você está entregando alguma coisa com qualidade. Caso contrário, sim, você não tem qualidade. Entendeu o que o cliente quer. Exatamente, é solução de dor. Moleque, sensacional isso, hein? Você vê como que dá para trazer? Porque a analogia, eu acho que faz o pessoal entender e empreender, Paulo, quando o empresário fala assim, pô, eu vejo que o conhecimento é tipo um T, quando o empresário. Aí vamos supor que vocês entendem de tecnologia. Então, no T, vocês têm que entender de tecnologia nessa vertical aqui, ó. Tem que ter pleno conhecimento de tecnologia. Só que nessa parte aqui de cima, tem todos os outros fatores que vocês não precisam entender a fundo, mas tem que entender um pouco. Marketing, finanças, gestão de pessoas, cliente, pós-venda. O empresário tem que entender um pouquinho de cada coisa e ser muito bom naquilo que é a expertise do teu negócio. Então ele tem que saber um pouquinho de gestor de tráfego. Por quê? Para a Pamela chegar ali e falar assim, pô, eu não tá gerando isso. Mas você entendeu o que ela tá falando. Porque você vai falar, não tá gerando, porque você não tá gerando conteúdo. Não, eu gerei conteúdo, mas o indicador não tá legal. Finança, tem que saber o básico no planejamento. Então todo empresário tem que entender um pouquinho, principalmente de tecnologia. Cara, com vocês. Eu não preciso me aprofundar no script mais adequado, mas básico tem que tem que ter. É o que eu te falei sobre a alfabetização digital. Hoje, a Build trabalha com alfabetização digital. Você precisa ter o mínimo de noção. E não é nem, de repente, você não precisa, eu não quero aplicar na minha empresa. Mas alguém que presta serviço para a tua empresa está fazendo isso. Só que você tem que monitorar essa Exatamente. E como é que você monitora? Você contrata um gestor de tráfego, ele vai falar que está entregando, PPP, papai, e talvez o resultado está na tua venda, na tua empresa que não está vendendo. Como que você consegue saber? Qual que é a taxa de conversão ideal para o teu negócio? Pô, tá dando a taxa de clique, quantos que é? Então, para cada meta, por aquisição de cliente, então, para cada meta existe um ideal e você precisa entender esse básico para poder pelo menos ter uma conversa de alto nível. Então, assim, o conhecimento vem em primeiro lugar. E daí a importância do estude. Estude. Não é fazer uma é muito além. É estudar. Seja lá o que você for fazer, estude para fazer bem feito. Vê se você concorda com essa frase no curso agora, o professor Gilberto falou. Estuda que a vida muda. Assina embaixo? Perfeito, assina embaixo. Ficou na minha cabeça, que eu sou estuda que a vida muda. E não é passe de mágica, às vezes vai demorar um pouco mais, vai depender. Só que faça um esforço inteligente, economize tempo, ganhe produtividade e utilize das ferramentas que tem disponível no mercado. E hoje eu vejo a IA numa crescente, porque hoje tem IA para edição de vídeo, IA para geração de conteúdo, IA para automatizar alguma ferramenta, algum processo. E aqui eu quero fazer um adendo, Vitor, que a gente tem observado, o Luiz fala muito isso pra gente. As ferramentas de inteligência artificial, elas, de novo, são ferramentas. Muitas delas são gratuitas ainda. Você tem, obviamente, a opção paga e te entrega muito mais recursos. Mas tem coisas que você consegue fazer de modo gratuito. Ainda. Já dá para começar a conhecer, né? Entrar nesse universo. Porque a gente ainda está em fase de treinamento dessas ferramentas. Você está treinando essas ferramentas, então é mais ou menos um bem bolado ali. A empresa te entrega a ferramenta, você usa ali de modo limitado, mas tudo que você está fazendo, você não viu, mas quando você clicou dizendo que aceita, você está aceitando que todo aquele treinamento que você está fazendo, né, a empresa vai poder usar para treinar o modelo dela. Mas isso ainda é de graça. De graça, entre aspas. Até fala muito legal me fugiu o nome do livro e o nome do autor, mas ele fala assim, pensando nas Big Techs, né? Cuidado, quando algo é de graça é porque o produto é você. Enfim, não é de graça. Eles estão usando teus dados e hoje com data centers, né? Mas eles estão validando e você está validando para eles. Sim. Mas aí tem o lance uma via de mão dupla. Né? Exatamente, é o lance do ganha-ganha. Peraí, você está me oferecendo essa ferramenta de graça? Então eu não vou perguntar se o Palmeiras tem mundial. Não, peraí. Eu vou pegar a minha empresa e dentro dela vou construir um prompt, por exemplo, me pedindo para que a IA me ajude a elaborar uma proposta de atividade, elaborar uma... Você usou o termo e me fugiu aqui. Elaborar uma campanha de marketing, planejamento, uma estratégia. Obrigado, Vitor. Elaborar uma estratégia de marketing. Eu tenho um produto que eu sei que ele é muito bom, mas eu não estou conseguindo vender. Mas peraí, por que eu não estou conseguindo vender?
vou juntar aqui o pessoal, não, mas o meu vendedor tá vendendo ali, o meu colaborador tá ali, o outro tá lá. Aí, ó, por exemplo, o Gemini, do Google. Ó, eu tenho uma empresa assim, assim, assado, um produto. E você vai escrever isso no prompt. Eu tenho uma empresa assim, assim, assado, a gente trabalha nesse segmento, eu tenho um produto assim, que entrega isso, isso e isso, não tô conseguindo vender. Proponha uma estratégia de marketing para eu conseguir vender esse produto. Cita ali 2 ou 3 referências de concorrentes que você tem. Coloca ali o link para ele mesmo. Sim. De concorrentes que você tem, ou de repente de parceiros que você tem. Então entra, espera para ver o que ela te entrega. Ela vai te entregar alguma coisa. Não faça o que ela entregou, mas use o que ela entregou como inspiração. Sim. Vai ali, olha e fala, isso aqui é legal. Adapta para o seu negócio. Adapta para o negócio, pronto. E aí você, de repente, ganhou tempo. Quanto você ia ter que parar, entrar em site de cada concorrente, analisar, ir a fundo nos dados, nas informações. E aí a gente estava falando, né, do custo, né? Eu coloquei em débito automático, eu não tenho esse valor, mas acho que é R$39,90, se eu não me engano. Eu tenho o Google Workspace para o pessoal, tá? Tenho da empresa, as coisas da empresa são da empresa. Mas tenho o meu de uso pessoal do professor. Eu tenho, por exemplo, o Meet do Google, né? Eu posso gravar salas de até 100 pessoas e tal. Inclusive, ontem eu dei uma aula bem legal, um Meet bem cheio, isso é muito bacana. E gravado e pude disponibilizar para o Você dá aula online com a sala cheia é gostoso, né? Muito legal, muito legal. Tudo bem que falta o olho no olho. Sim. Mas aí você fala assim, tá, eu tenho um recurso gratuito, mas R$39,90. Você é empresário, vamos tentar. R$39,90 para você usar um recurso que permite fazer uma reunião. A Google podia dar um café para nós aqui. Permite você fazer uma reunião com toda a sua equipe, gravar essa reunião para você fazer depois. Você pode gravar, R$39,90. Com mais 15... quanto que é 1 tera que ele dá? Tem os pacotes, né? Eu acho que é 1 tera o mínimo. Então porque o meu, eu acho que hoje eu tenho 1 tera de vídeo já. Então, e eu tenho ele ainda, eu vejo na barrinha dele, tem espaço lá ainda. Não sei se é porque eu fiz alguma coisa que deu teras extras lá, mas enfim. Você pode gravar esse vídeo. Olha só. Você pode gravar esse vídeo. Você comporta uma sala de até 100 pessoas. Esse vídeo vai subir pro teu drive. Fica ali a ata de toda essa discussão. Tudo aquilo que foi discutido no chat, ele te envia um relatório. Você tem acesso ao chat escrito. O mais importante aqui, a gente vai pro Kaizen dos japoneses, que é a melhoria contínua. Não existe nada que é tão bom que não possa ser melhorado. E trabalhe para ser melhor amanhã do que você foi melhor hoje. Melhoria contínua. Você pegar uma reunião com a tua equipe de marketing, com a equipe de, enfim, com a tua equipe de vendas, você pegar uma reunião com essa galera e você teve 1 hora ali de, né, enfim, de muito brainstorm e tal, você poder sentar no seu escritório, abrir essa reunião e analisar tudo que foi dito por R$39,90 é muito barato. E um detalhe, você muito barato. Até para trazer a pauta e um resumo dos pontos mais importantes da reunião, que a inteligência artificial já chega nesse nível. Consegue fazer isso. É sensacional. Então, assim, se você lembra, existem 2 tipos de profissionais, os que já usam e os que vão usar. Se você não quer fazer parte de nenhum desses 2, sinto muito, mas você está, infelizmente, fadado a falhar. Paulão, já estamos indo pro nosso finalmente. Eu já vou te passar. Vai pensando numa mensagem que vai deixar para todo empresário que está nos assistindo até aqui. Mas antes da mensagem, eu vou te entregar uma lembrancinha para todo convidado que vem aqui, que é uma honra para eternizar esse momento. Que legal! Para lembrar de vocês virem contar a história de vocês, uma história inspiradora para todos os nossos internautas. Antes de você dar seu recado final, passa para mim, Paulo. O pessoal que contratar vocês, fala direto, assim. O que eles vão encontrar na empresa de vocês? Bom, vamos lá. O que você vai encontrar? Primeira coisa, Nossa, vem tanta coisa na cabeça agora, Vitor. Mas eu acho que o mais importante é que, por mais que a gente trabalhe com tecnologia, uma coisa que você vai encontrar, humanidade. Humanidade. E depois disso, personalização. A gente não vai te entregar nada que não seja personalizado com necessidade. Então, quem procurar a gente vai encontrar, por mais que seja uma empresa de tecnologia, você vai encontrar seres humanos. Você que está nos acompanhando até esse momento, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo, deixa sua curtida. E agora eu vou abrir que o Paulo vai deixar uma mensagem muito importante para você. Cara, essa vem dos japoneses, é texto pronto, mas é uma coisa que eu carrego na vida.
não existe nada, absolutamente nada daquilo que você faz que é tão bom que não possa ficar melhor. Simples assim. Melhoria contínua. Melhoria contínua. Isso. PDCA. Plan, do Check and Action. Paulo Zulu, muito obrigado pelo teu sim, por vir compartilhar a história inspiradora. Tenho certeza que teremos outro podcast onde vocês já vão estar num alto valor de mercado, porque vocês é uma empresa que estão iniciando, mas quando a empresa tem propósito, tem um planejamento, tem pessoas que estão dispostas a fazer acontecer, tenha certeza que não é se vai dar certo, é quando vai dar certo. Só não desista no meio do caminho, conte com evidência para estar dando todo o suporte, não só com o Vitor, com a Tassi, mas com toda a nossa equipe para dar esse suporte e conhecimento. E fica a nossa gratidão por detalhar ainda mais essa história. Eu que agradeço muito a oportunidade. Pessoal, peço desculpas aqui, eu faço meia-culpa de não ter conseguido casar com a agenda dos meninos, mas teria sido muito legal se os três estivessem aqui, e aí a gente conseguiria falar muito mais, com mais profundidade, mas eu te garanto que no próximo convite eu vou dar um jeito de trazer os caras aqui, e aí vocês vão se apaixonar por tudo aquilo que a Build faz. Então, Júnior Salomão, fica aqui o compromisso público, hein? Num próximo episódio, os dois aqui conosco, e vamos falar muito mais e provavelmente as novidades que estarão surgindo aí no mercado. Fica a nossa gratidão, nosso muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui e tenha certeza que essa história irá inspirar você no seu empreendimento. Até um próximo episódio. Até mais. Tchau.